Então o tema da palestra de hoje eu vou falar sobre os pequenos mundos e falar sobre as luas do sistema solar. É um assunto que não recebe a devida atenção, porque em geral quando a gente se refere ao sistema solar, falamos muito sobre os planetas do sistema solar, o Sol, asteroides, etc., coisas que podem acontecer com a Terra, e passamos muito rápido pelas luas do sistema solar, né? Mas, ao meu ver, as luas do sistema solar são um assunto extremamente interessante pela riqueza, variedade de objetos que a gente tem. E por uma coincidência dessas do destino, quis que a nossa palestra de hoje à noite, onde a gente vai falar sobre as luas, caísse exatamente num dia em que a NASA fez uma grande descoberta, né, ou divulgou uma grande descoberta, que foi através do telescópio que fica no avião, né, SOFIA, que é um telescópio de infravermelho. A NASA descobriu que há presença de água, moléculas de água, no lado iluminado da Lua, né, misturadas no meio do regolito lunar, do solo lunar, né. Elas são moléculas bastante esparçadas, não há uma concentração muito alta, então não podemos dizer que há água líquida ou mesmo congelada, porque as moléculas não chegam a formar estruturas, né? Mas elas estão lá e aparentemente numa concentração 100 vezes menor do que a gente encontra no Saara, mas isso deve reacender com bastante poder aí as discussões para a colonização da Lua, e é uma das coisas que eu vou falar hoje à noite para vocês brevemente, né? Porque o meu objetivo ao preparar essa palestra foi realmente dar uma visão geral das luas do sistema solar, mostrar como elas são diferentes entre si, quantos tipos de corpos a gente tem, né? Então aqui tem uma imagem interessante que mostra o sistema solar, né? Não em escala de tamanho e de distância, evidentemente, está tudo muito aglomerado aí, né? O sistema solar não é tão aglomerado, mas tenta mostrar a variedade de corpos que a gente encontra no sistema solar. Então, além do Sol e dos planetas aí, né, bem conhecidos, a gente pode observar que há uma grande quantidade de asteroides, né, um cinturão de asteroides, um cinturão de Kuiper aqui, né, mais externo, e muitas luas, que é justamente o tema da palestra de hoje à noite, né? Muitas luas no sistema solar. Nós temos aí, podemos dizer que é algo em torno de 200 luas no sistema solar. Bastante lua, né? Bastante objetos, né? E além das luas também vemos anéis, não apenas em torno de Saturno, mas sabemos que Urano, Netuno e mesmo Júpiter tem anéis também. Então vamos falar um pouquinho hoje à noite de como esses objetos se formam, especialmente, né? Mas antes eu queria começar definindo um pouco melhor com vocês o conceito de lua. E chamando a atenção que essa é uma palavra que tem duplo significado, inclusive. Lua, com L maiúsculo, é a nossa lua, né? O nosso objeto aí é o satélite que orbita a Terra. E lua com L minúsculo são qualquer outra lua que em torno de um planeta, né? Ou outro corpo do sistema solar. Porque a lua, uma lua, ela é definida como um objeto que orbita um corpo que orbita o Sol. Outro objeto que orbita o Sol, né? Então, esse objeto sendo menor, ele orbita esse outro corpo. Então, esse outro corpo aqui é o principal do ponto de vista gravitacional. Então, a gente pode falar, por exemplo, de luas que orbitam planetas anões. Plutão, que é um planeta anão, tem luas, né? Então, a Lua não precisa ser exclusiva de um planeta, por exemplo, nessa definição que costumamos usar, né? O nome Lua pode ser normalmente usado um termo técnico um pouco mais correto, que seria satélite natural. Em contraposição, existe o satélite artificial que a gente lança, né? Naturalmente. Então, só chamar atenção a isso, né? Lua com L maiúsculo seria a nossa, Lua com L minúsculo são luas de outros planetas. Aqui eu coloquei um quadro com uma visão das luas mais importantes de cada planeta do sistema solar que tem lua. Então, você percebe que não temos aqui, olha, Mercúrio e Vênus, porque Mercúrio e Vênus não tem lua. A Terra tem uma só, Marte tem duas luas bem pequenininhas, que aqui estão aparecendo como pixels, provavelmente você não consegue ver na sua tela, depende da resolução aí da sua tela. Depois nós temos os grandes planetas gasosos, né? E esses têm muitas luas, então não estão todas aqui, colocamos só algumas, né? E colocamos o planeta Terra aqui como referência de escala, para a gente entender um pouquinho a diferença de tamanho
desses vários objetos. Uma coisa que já salta à vista aqui, e é muito importante para o que a gente vai ver hoje à noite, é a desproporcionalidade de tamanho entre a Lua da Terra, né, a nossa Lua, com L maiúsculo, então é um tamanho da ordem de grandeza do tamanho da Terra, né, evidentemente menor, mas da ordem de grandeza, comparado com outras luas. Essas luas de Júpiter aqui têm tamanho semelhante à nossa, mas quando você compara com o tamanho de Júpiter, que é muito maior do que a Terra, então elas têm um tamanho desprezível, né? E assim acontece com as outras também. Vamos, para começar hoje e animar um pouco essa palestra, vamos começar com um vídeo que eu gosto bastante. Talvez quem tenha feito algum curso do programa Astrofísica para Todos já tenha visto esse vídeo, mas é um vídeo que sempre vale a pena a gente rever, porque é um vídeo que faz um passeio pela Lua, pela nossa Lua. E a nossa Lua, ela é espetacular, né, em todos os sentidos. Ela tem várias características muito curiosas, muito interessantes. E eu também penso que a nossa Lua, ela, do ponto de vista de quem está se aproximando da astronomia, é um dos melhores objetos para a gente observar no céu noturno. É comum as pessoas, né, eu quero ver uma galáxia, eu quero ver uma nebulosa planetária, eu quero ver uma estrela assim, assado, mas e esquece da Lua. E a Lua é fantástica para olhar com o telescópio, é uma coisa que encanta e marca, né? Então vamos fazer um passeio aqui pela Lua. To nearly everyone, the moon appears to be a sterile, gray, unchanging world. But while the moon has remained largely unchanged during human history, our own understanding of it has evolved dramatically. Thanks to new observations, we now have not only unprecedented views of its surface, but a whole new tour of the moon that shows how both it and other rocky planets in our solar system have been shaped over billions of years. We'll start with one of the largest impacts, Oriental Basin, a feature that's as wide as the distance from New York City to Cincinnati. Using new elevation measurements, we can clearly see the effects of what is likely the last giant impact event in lunar history, with its outer mountain rings rising many kilometers above the lowest points inside the crater. The interiors of some craters in the moon's polar regions, like Shackleton, haven't seen sunlight in over 2 billion years. However, new measurements have created our best yet maps of these types of craters, allowing us to see deep into the shadows of this surprisingly young-looking impact crater in the south that's more than twice as deep as the Grand Canyon. Some impacts are invisible for other reasons. Although the ancient South Pole Aitken Basin is difficult to see from orbit because it is so large, new LRO topography maps reveal the largest impact basin in the Earth-Moon system, measuring several kilometers in depth and around 2,500 kilometers in diameter. Only the Hellas Basin on Mars rivals it in size. One of the youngest large-scale impacts on the Moon is the Tycho crater. This fresh crater may have formed only 108 million years ago, when dinosaurs roamed the Earth. We now also have an extreme close-up view of the crater's central peak, revealing a mountain with sharp edges, building-sized rocks, and a central boulder about the size of a baseball stadium. The Aristarchus Plateau is another recent lunar formation that has long interested scientists and astronomers. The crater itself formed in the same era as the Tycho crater, and what appear to be snaking river valleys were actually carved by ancient lava flows. Next, we arrive at Mare Serenitatis on the near side of the Moon. In December of 1972, the crew of Apollo 17 landed in the Taurus-Littrow Valley, marking the last time humans have visited the surface of the Moon. With images from LRO's narrow-angle camera, we can clearly see the evidence of that visit. In this image, you can easily see the base of the lunar lander, along with the lunar rover, parked far from the blastoff zone. You can also clearly see the astronaut trails and the wheel tracks left on the lunar surface. We now head to the far side of the Moon, which cannot be seen from Earth. Our first stop is the Compton-Belkovich region, which shows evidence for young volcanic activity in the far side highlands. This feature is unique not only because it is isolated from other volcanoes in the area, but also because it is located nowhere near the Maria, where volcanoes are usually found. Also, on the far side we find the Jackson crater,
which, like the Tycho crater on the near side, has an extensive and complex ray system. In fact, this crater is often considered to be like a twin to Tycho. Finally, the Tsiolkovsky crater stands out as an excellent example of a far-side crater filled with a sea of ancient lava, known as a mare. It is particularly interesting to scientists and other observers because of its isolation from other similar craters, as well as its beautiful central peak. As we continue to study the Moon, our understanding of it improves, giving us new insights not only into how it has evolved over time, but also how other rocky planets in our solar system have come to look the way they do. With new missions, new instruments, and new technologies, we will continue to improve our knowledge of the Moon and better understand the history of our solar system. A nossa Lua é magnífica, né? Ela tem uma série de características muito peculiares, muito interessantes, né? E estudar o relevo da Lua é um exercício extremamente interessante e bonito, né? Mas além da nossa própria Lua, dentre as, como eu falei, quase 200, da ordem de 200 luas que a gente tem no Sistema Solar, chama a atenção duas luas que são muito especiais também. Uma lua de Saturno e uma lua de Júpiter. A lua de Saturno é Encélado e a lua de Júpiter chama Europa. As duas são parecidas, apesar de terem tamanhos muito diferentes, como você pode ver aqui por essa imagem, né? As duas são parecidas porque as duas contam com um núcleo rochoso, né? E em torno desse núcleo uma camada de água líquida. E em cima dessa camada de água líquida uma crosta de gelo bastante espessa. E esse núcleo rochoso desses planetas e mais essa água líquida, elas interagem com a gravidade muito forte de Júpiter e Saturno, que são dois planetas muito massivos, que é uma gravidade muito alta. Elas interagem através de forças de maré, gerando aquecimento nesse núcleo. Isso causa, né, nós acreditamos, o surgimento de fumarolas, são pequenos vulcões marítimos, né, coisas que a gente observa aqui na Terra. E essas fumarolas são muito interessantes porque acredita-se que aqui na Terra a vida tenha surgido no entorno dessas fumarolas. Porque essas fumarolas elas aquecem a água, gerando gradientes de temperatura favoráveis a vários tipos de reação química, né? Além disso, eles trazem material, né, minérios para cima da água, aqui para dentro da água, que junto com essa energia térmica, essa fonte de energia térmica, provavelmente são os responsáveis, como eu disse, pelo surgimento das primeiras formas de vida na Terra. Tá? Então esse fenômeno deve acontecer nessas duas luas também, pela estrutura que elas têm, tem tudo para estar acontecendo lá dentro. Né? Recentemente a gente, com a missão Cassini, principalmente, em torno de Saturno, a gente conseguiu fazer observações muito interessantes em Encélados, vendo geysers jogando esse líquido que está lá dentro para o espaço, e a gente conseguiu medir a composição química desse líquido e alguns resultados interessantes aí da presença de hidrogênio, numa quantidade que pode ter alguma relação, né, com possíveis atividades biológicas, mas ainda tudo muito à distância de ser provado. Tá? São especulações nesse momento, mas especulações que têm bastante fundamento, bem interessantes aí. Uma outra motivação para a gente estudar as luas do Sistema Solar é olhar para fora do Sistema Solar. Como muitos de vocês sabem, nós hoje conhecemos algo em torno de 5.000 exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, não o Sol, né? Estrelas distantes do Sol. E nós esperamos que nas próximas décadas a gente tenha tecnologia para detectar exoluas também. Hoje, os nossos telescópios não são capazes de provar unequivocamente que existem exoluas. Há algumas observações que parecem indicar a presença de algumas exoluas. Tá? Se você for pesquisar, às vezes a imprensa coloca os pés pelas mãos aí, dizem que foram descobertas exoluas. Na realidade não foram. Na realidade nós temos indicativos, né, que podem ter sido descobertas, mas a certeza mesmo a gente precisa aguardar a próxima geração de telescópios, aí o James Webb e parceria, para a gente poder detectar essas exoluas. Então, estudar as nossas luas, as luas do Sistema Solar nesse momento, é um excelente exercício para sabermos o que esperar das possíveis exoluas que a gente vai descobrir nas próximas décadas. Com certeza vamos detectar exoluas, porque
é apenas um problema de limitação técnica, porque não faz nenhum sentido, né? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar dos mecanismos de formação das luas. Dentro desse cenário, desse mecanismo, não faz nenhum sentido você ter planetas aí em torno de estrelas e esses planetas não terem luas. Tá? A formação de planetas acontece de maneira conjunta com a formação das luas, como eu vou explicar para vocês, embora os mecanismos não sejam exatamente iguais. Tá? Então a expectativa é que com certeza nas próximas décadas, tendo capacidade técnica, a gente vai começar a descobrir várias exoluas e podemos descobrir objetos bastante interessantes também. Então vale a pena estudar as nossas próprias luas aí, tá? Então para isso, eu vou hoje à noite falar especialmente para vocês da formação e tipos, características das luas que nós temos no sistema solar, tá? Do ponto de vista da formação, nós temos 3 mecanismos principais de formação de uma lua. Como é que uma lua surge, né? Um mecanismo é o mecanismo que nós chamamos de impacto gigante, como você pode ler ali. Depois existem o mecanismo de acreção e o mecanismo de captura. Eu vou explicar cada um desses mecanismos para vocês e vou justificar por que a gente pensa que essa ou aquela lua surgiu dessa ou daquela outra forma, tá bom? Primeiro, para a gente entender como uma lua se forma e por que uma lua se forma, é muito importante a gente entender direitinho como um sistema planetário se forma. E a gente pode olhar para a formação do sistema solar, tá? Porque a formação das luas acontece em paralelo à formação do sistema planetário e depois também que o sistema planetário está bem formado, continua tendo um processo aí que a gente pode chamar de processo de formação, possível formação de luas, tá? Então a visão geral que nós temos hoje está bem estabelecida, embora muitos detalhes ainda precisam ser melhor trabalhados, né? Dizem que o diabo mora nos detalhes, né? Então há muitos detalhes para se trabalhar nesse modelo, mas como visão geral está bem estabelecido. A gente tem uma nebulosa de gás inicialmente. Normalmente essa nebulosa de gás ela está numa região, né, que já houve estrelas antes, então ela não é uma nebulosa de gás primordial do Big Bang, composta basicamente por hidrogênio e hélio, mas ela foi enriquecida por metais devido à presença de outras estrelas que já explodiram, explosões de supernova, nebulosas planetárias, etc., enriquecendo quimicamente esse gás, né? Trazendo para dentro desse gás oxigênio, nitrogênio, carbono, silício, né? Então vários materiais químicos que enriquecem esse gás. Essa nebulosa, via de regra, ela tem uma certa rotação, uma certa velocidade de rotação, porque isso é o normal no universo, né? Que as coisas se movimentem. E se você tem um movimento de 2 objetos e eles estão interagindo gravitacionalmente, um passando perto do outro, naturalmente eles, por essa força atrativa, começam a fazer um movimento de rotação. Então o natural no universo é que tudo esteja em rotação mesmo, tá? Essa nebulosa no começo ela ocupa um espaço bastante grande, ela vai encolhendo e nesse processo de encolhimento, por estar em rotação, a rotação vai acelerando, a velocidade angular vai aumentando, né? Num processo que os físicos chamam, né? Como quem já fez física 2 sabe, que é um processo de conservação do momento angular do sistema. Então ele vai aumentando a velocidade de rotação, diminuindo, e nesse processo vai formando um disco. Nesse processo de formação do disco, no centro fica a estrela e no final, na periferia, ficam os planetas, tá? Essa é a visão geral. Detalhadamente, o que acontece no processo de formação dos planetas é essa sequência aqui, que aí é muito importante para a gente hoje à noite. Primeiro, então, você tem aquele processo inicial e aí se forma esse disco. Esse disco, no começo, ele está segregado em 2 formas. Ele tem uma região de materiais mais pesados e tem uma região que eu coloquei aqui, né, parece que acaba abruptamente, mas não é assim, é uma região de materiais mais voláteis, vamos dizer assim, átomos mais leves, né? Depois a estrela está se formando. Nesse processo de formação do disco acontece um fenômeno físico interessante em que boa parte da matéria fica no centro. No sistema solar, o Sol representa 99% da massa do sistema solar. Então, boa parte da massa do sistema fica aqui no centro, formando a estrela.
e apenas 1% da massa vai para fora, formando o disco. Essa massa que vai para fora, ela carrega o momento angular do sistema inicialmente. E aí por isso forma esse disco bastante achatado, nessa formação aqui, tá? Isso aqui é um processo mecânico de formação, né, achatamento da estrutura, etc. A gente consegue demonstrar isso daqui através de equações de mecânica. Mas, a partir do momento que a estrela começa a fundir hidrogênio no núcleo dela, ela joga, né, bastante radiação aqui. E ela varre os materiais, os gases, materiais mais leves, para fora do sistema, do disco aqui, né? Então esses materiais são varridos para fora até uma distância que a gente chama de linha de congelamento, que é quando já não é mais tão eficaz. Então a partir daqui o material está congelado. Nesse mesmo tempo, o que acontece é que esse material mais denso começa a se aglutinar, num verdadeiro processo de aglutinamento mesmo, tá? Essas estruturas vão se aproximando, né, que estão aqui, vão se aproximando umas das outras através de interação gravitacional. Um processo de coalescência, que acontece em vários outros tipos de fluidos aí, né, que a gente estuda, só que normalmente nos fluidos aqui, né, em pequena escala, são forças de Van der Waals ou outros tipos de forças elétricas, e aqui não, é uma força gravitacional que gera a coalescência desse material, então vai ficando mais rarefeito com pequenos nós mais duros aqui, né, que formam núcleos rochosos, tá? Esses núcleos rochosos, então, são formados ao longo de todo o disco. O que acontece é que a partir da linha do congelamento, há muito material congelado mesmo, água e gás, né, material, que vai sedimentando também em torno desses núcleos rochosos, formando o que nós chamamos de planetas gasosos. No final, há uma dissipação do material que sobrou no sistema, e a gente fica basicamente com o que a gente observa no sistema solar. Temos planetas rochosos na região mais interna, planetas gasosos com núcleos rochosos nas regiões externas. É o que a gente vê aqui no sistema solar. E esse processo, como eu dizia para vocês, ele está intimamente ligado ao processo de formação das luas do sistema solar também. No processo de formação das luas, o que a gente tem é o seguinte: ao mesmo tempo em que os planetas vão se formando, né, isso aqui é uma ilustração, né, daquilo, vão se formando por aqueles mecanismos que eu expliquei para vocês, a gente tem muito material ainda aqui no disco. Então, em torno desses planetas que vão se formando, vai acontecendo uma verdadeira bagunça, uma verdadeira confusão aqui de material que está pelo disco. Muito material que está pelo disco pode colidir e colide com esses protoplanetas aqui e gerando nesses impactos bastante detritos, né? Outro material que está no disco, ele vai se aglutinando em volta do planeta e formando um mini disco de acreção em torno do planeta. Uma espécie de mímica, ou em escala menor, replicando em escala menor, o que está acontecendo em torno da estrela, nesse processo de acreção aqui em torno da estrela, por causa da atração gravitacional do planeta, que aqui nessa região é mais intensa do que a atração da estrela. Esses materiais aqui ficam presos em órbita do planeta, formando um mini disco de acreção em torno dele. E nesse mini disco de acreção também acontece esse processo aqui, onde você apenas substitui a estrela pelo planeta, né? Então há algumas diferenças, é claro, porque o planeta não vai irradiar tanto quanto uma estrela, etc. Mas o processo, de certa forma, em uma escala menor, né, ele se repete. Além disso, alguns objetos desses podem passar pelo planeta e serem capturados, né, e ficar em órbita dele, formando então uma lua desse planeta, tá? Esses são os 3 mecanismos básicos de formação das luas do sistema solar. Mas vamos dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção agora, como é que a gente pode, digamos assim, classificar as luas, né, e tentar descobrir, olhando para uma lua específica, como é que ela se formou. Bom, uma das coisas mais importantes é a gente olhar para essa lua e observar algumas características orbitais dela. Algumas características orbitais entregam um jogo, digamos assim, né? Por exemplo, se a gente olha, isso aqui é uma classificação das luas de Júpiter a partir das características orbitais dessas luas. A gente tem 3 grandes sistemas. Temos um grupo que são chamados as luas galileanas, né? Que são luas bastante grandes e próximas do planeta, e que giram na mesma rotação, no mesmo sentido de rotação de Júpiter. Elas têm uma rotação prógrada, que a gente chama, né? Então Júpiter está já rodando num certo sentido e elas rodam junto com o planeta. Depois nós temos um grupo prógrado também um pouco mais distante, né? Então essas em azul aqui.
E por fim nós temos um grupo que vai na contramão, que é essa em vermelho aqui, que é um grupo retrógrado, tá? De luas que giram no sentido contrário de Júpiter e das luas mais internas. Pelo tipo da órbita, a gente pode saber então se essa lua se formou por uma ou por outra forma. A gente chama essas luas que têm uma órbita no plano do equador da rotação do planeta, com rotação no mesmo sentido e órbitas bem circulares, como luas regulares. Luas irregulares são essas vermelhas, por exemplo, que giram no sentido contrário. A gente tem luas no sistema solar que giram fora do plano de rotação do planeta, tá? E a gente tem luas com órbitas muito excêntricas também. Todas são irregulares e dão pistas, como eu disse, do meio pelo qual elas se formaram, tá? Isso aqui é só uma amostra para Júpiter, mas isso acontece em outros planetas. A gente pode começar olhando para a nossa própria Lua, porque a nossa própria Lua, como eu falei no começo aí da palestra, ela é um caso já um pouco atípico mesmo, tá? Dentro das luas do Sistema Solar. A nossa Lua é um pouco atípica porque quando a gente olha a razão entre a massa da nossa Lua para a massa do planeta, essa razão ela é muito grande, tá? Algo da ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 3, e é bastante diferente da razão típica das luas dos outros, das razões entre as luas e planetas, outras luas e outros planetas do Sistema Solar. Essa razão aqui, fazendo simulações e estudos da dinâmica, a gente chega à conclusão que ela provavelmente aconteceu pela colisão de um objeto com uma massa de 10 a 50% da massa do que a gente chamaria de prototerra. Tá? Esse objeto, a gente costuma, hipotético, porque ninguém nunca viu, né? Isso aconteceu no começo da formação do Sistema Solar, quando o disco do Sistema Solar estava bem carregado ainda, com muitos corpos, né, dentro dele. Essa suposta colisão aconteceu com uma prototerra e um objeto que nós chamamos de Theia. A Theia ela teria colidido contra a Terra, seria um objeto grande. Nesse desenho aqui, a Theia tem, para vocês poderem ter uma noção de escala, ela tem o tamanho de Marte, tá? Então ela é maior que a Lua, inclusive, nessa ilustração aqui, e teria o tamanho aproximado do planeta Marte. Então seria uma colisão entre Marte e Terra, basicamente. Nessa colisão, muito material foi jogado para o espaço, formando uma espécie de rosquinha aqui, que depois da coalescência natural, né, boa parte do material fica no centro, uma parte se aglutina em volta, respeitando aquela questão da formação de um disco mesmo, o momento angular sendo transferido para as partes externas, boa parte da matéria ficando nas partes centrais. Esse mecanismo é uma física bem estabelecida de formação de discos, né, evolução de discos e acréscimo. Uma área bem já pavimentada da astrofísica, embora todas as coisas tenham suas dúvidas e incertezas, mas essa é uma área bem pavimentada, com algumas dúvidas importantes, mas já bem estabelecida. E se você olhar para esse modelo aqui, acho que você mesmo já consegue imaginar algumas previsões que esse modelo faz. Uma previsão um tanto óbvia é que a composição química da Lua e da Terra tem que ser semelhante, né? Porque como há essa quase fusão dos dois sistemas aqui, né? Então, ainda que a Theia tenha vindo de uma região externa do Sistema Solar, com uma composição química bastante diferente da região interna, e lembra que a composição química a gente espera que ela seja diferente conforme a região do Sistema Solar, né? Ainda que ela tenha vindo de uma região externa com uma composição química diferente, nesse processo aqui as duas se formam uma nova amálgama, né? Então, compartilhando a sua composição química. Essa é uma primeira previsão desse modelo. A outra previsão bastante evidente desse modelo é que quando você for estudar a idade desses dois corpos, né, por técnicas de datação, eles devem ter a mesma idade, né? Então, de fato, e esse modelo faz outras previsões, tá? Também, se você faz simulações numéricas, a previsão desse modelo, uma das previsões desse modelo é que a Lua formada deve ser grande, tá? É uma coisa que a gente observa. Mas, de fato, a idade bate e a composição química bate, embora não seja na tampa, né? Digamos assim, não é exata. Essa divergência também é algo que é possível, se acomoda ao modelo, porque esse objeto ele pode colidir de várias maneiras, né? Pode ser uma colisão mais frontal, mais lateral. Então é possível que essa prototerra que ficou aqui no centro guarde em boa parte material ainda
digamos, originário dela, né? Enquanto o material que tem ido para o espaço tenha na sua composição a maior parte desse corpo que veio de fora, da Theia, né? Então é possível acomodar nesse modelo uma certa discrepância química, tá? E de fato a gente observa isso mesmo, tá? Mas se a gente olha a composição química, não apenas dos elementos, mas a própria razão entre isótopos, Lua e Terra são muito semelhantes. E não é apenas a Lua que a gente acredita que tenha surgido por esse mecanismo no sistema solar. A gente também acredita que Caronte, que é a lua do planeta anão Plutão, tenha surgido do mesmo modo. Aqui eu coloquei uma figura ilustrando proporcionalmente o tamanho desses corpos, tá? Então você tem a proporção de tamanho aqui está correta entre todos eles. A gente tem a Terra e a Lua aqui, e aqui temos Plutão e Caronte. Então você vê que Caronte, em relação a Plutão, é ainda maior proporcionalmente do que Lua e Terra, né? E a Caronte, a órbita de Caronte, ela está no plano, a forma como ela roda, etc., gira, né, mesma rotação de Plutão, ela indica para a gente que deve ter sido formada pela mesma forma que a Lua. A gente não tinha até recentemente muitos dados de Plutão e Caronte para poder falar com tanta certeza quanto a gente fala para a Lua. Mas, felizmente, no final aí do ano retrasado e ano passado, a gente teve a sonda New Horizons da NASA, né, que passou por ali e coletou muitos dados. Então, aí esperamos, né, que aí nos próximos anos a gente consiga se aprofundar bastante no mecanismo de formação de Caronte, Plutão, etc., a partir dos dados da New Horizons. Tá? Esperamos realmente um grande avanço nessa parte da física planetária desses objetos. Tá? Uma outra forma de criar uma Lua é não através da colisão, mas como eu disse, uma formação de um disco de acreção em torno do objeto. Tá? Uma mímica do que acontece em escala de formação do sistema planetário. Eu peguei uma tabela de um artigo, que aliás eu recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto, tá aqui. Depois eu posso deixar o PDF, tem o link do artigo, tá? Original. É um artigo que inclusive eu me baseei bastante para preparar essa palestra aqui. Ele tem muitas informações úteis. É uma revisão sobre a formação das luas do sistema solar em vista do que a gente pode esperar para a observação de exoluas, tá? Eu peguei uma tabela desse artigo aqui. E nessa tabela ele coloca, você pode ver os 3 planetas gasosos maiores aqui, né, que nós temos, Júpiter, Saturno e Urano, e ele coloca características das principais luas, ou maiores luas desse sistema. Uma das coisas que a gente pode observar ele classifica, né, pelo raio orbital, distância do planeta e tal, mas ele classifica o tipo da órbita, todas elas têm órbitas regulares, então órbitas no plano de rotação do planeta, órbitas com excentricidade baixa e órbitas no mesmo sentido, são prógradas, né? Além disso, ele coloca também aqui a razão entre a massa do satélite e a massa do planeta. Você vê que a razão entre a massa do satélite e a massa do planeta é bem mais baixa do que a razão entre a massa da Lua e da Terra, ou de Caronte e Plutão, indicando que, de fato, o mecanismo de formação é diferente, tá? Se a gente for estudar o mecanismo de formação das luas, a gente vai montar um modelinho, como eu falei antes, parecido com a formação dos planetas. Só que no lugar do Sol eu tenho um planeta e no lugar dos planetas se formando eu tenho luas se formando. Mas eu também tenho material sólido e tenho gás agregando na forma de um disco, e eu tenho uma transferência do material mais gasoso para as regiões externas desse disco. Aqui não tanto pela irradiação, porque o planeta não vai irradiar tanta energia, mas um processo realmente mecânico acontecendo aqui, dele levando o momento angular para fora do sistema. Esse modelo aqui de formação, ele é muito, digamos, ele obtém grande sucesso em explicar as luas dos planetas gasosos do sistema solar. Ele prevê que, de fato, a razão entre a massa dessas luas que vão se formar para a massa do planeta é algo da ordem de 10 a menos 7. E ele prevê que, dependendo da dinâmica do sistema, eu tenho 2 coisas que podem acontecer. Ou o gás escapa rapidamente do sistema aqui, né, agregando sobre as luas, ou ele escapa devagar. No escape rápido se formam meia dúzia de satélites, né? O gás acaba levando, quando escapa rápido, muito sólido junto com ele.
No escape lento, esses sólidos agregam, formando bastante luazinhas. Então formam-se mais satélites, pode-se formar muitos satélites. E é exatamente o que a gente observa nesses planetas gasosos, tá? Simulações com esse modelo aqui, elas explicam muito bem a formação dos satélites dos planetas jovianos, que são os gasosos principalmente, né? Júpiter e Saturno especialmente. Uma outra coisa que está associada às luas do sistema solar, formação de luas, é a formação dos anéis dos planetas. O processo está conectado. Muita gente não sabe, mas não é apenas Saturno. Essa aqui é uma foto muito bonita, eu acho que é da Cassini. Tem a referência, todas as fotos que eu coloco aqui, eu coloco a referência, está no final do slide, tá? Onde que eu peguei a foto e tal. Não é apenas Saturno que tem anéis. Júpiter, Urano e Netuno, como eu falei no começo da palestra, também tem anéis, tá? E a gente pode fazer um exercício interessante, que é tentar calcular a massa, medir a massa desses anéis e ver qual o tamanho de uma lua que daria origem para esses anéis. Se a gente fizer esse exercício, os anéis de Júpiter, Urano e Netuno poderiam ser formados, né, a partir de uma lua de gelo de 15 km de raio. Você poderia pegar essa lua, esmigalhar ela e colocar formando os anéis deles. Saturno, que tem os anéis bem mais magníficos, né, os anéis, a massa, né, estimada aqui dos anéis, equivaleria a formar uma lua de gelo de 150 a 300 km de raio. Então você vê que a diferença aqui é um fator 10 em raio. Como o fator é 10 em raio, em volume ele vai ser 1000, né? Porque o volume escalona com raio ao cubo. Então eu falo um fator 1000 em volume. A quantidade de massa está associada ao volume, né? Por causa da densidade. Então a gente está falando uma diferença de massa da ordem de 1000. 1000 vezes mais massa nos discos de Saturno do que nos discos de Júpiter, Urano e Netuno. É por isso que é difícil de observar os discos de Júpiter, Urano e Netuno, e normalmente a gente só observa no infravermelho, enquanto os de Saturno a gente consegue observar inclusive no óptico. Tá? É interessante que Saturno tem uma lua mais ou menos desse tamanho, Mimas, que é uma lua bastante importante do planeta que se formou por acreção. Tá? A gente acredita que em Saturno existia uma lua equivalente a Mimas, que estava numa órbita muito interna e foi destruída por força de maré. Ela passou tão perto de Saturno que a força de maré desmigalhou essa lua, fazendo com que as partes de gelo formassem os anéis e eventualmente o núcleo sólido pode até ter caído sobre o planeta nesse processo aí, tá? É assim que a gente acredita que os anéis de Saturno tenham se formado. E por fim, há um último mecanismo de formação de luas que é interessante, que provavelmente deu origem às luas de Marte. Aqui você tem uma foto das duas luas de Marte, Deimos e Phobos. Marte é o deus grego da guerra, né? E ele tem duas luas muito pequenininhas. Uma se chama Deimos, que seria demônio, e a outra se chama Phobos, que seria medo, né? Fobia. Essa foto aqui não está em escala de tamanho. Aqui você tem a nossa lua e as duas luas de Marte. A escala não é de tamanho, porque as duas luas elas são mais de 100 vezes menores que a nossa. É uma escala de visualização. Se você tivesse na superfície de Marte, você veria as luas de Marte desse tamanho. Quase do tamanho da nossa lua você veria, como a gente vê na Terra, né? O que acontece é que as luas de Marte estão muito mais perto do planeta do que a nossa lua. Tá? Então elas parecem grandes para o observador. Essa foto, inclusive, eu acho que é uma foto real, tirada com um dos rovers da NASA a partir do solo, tá? Só colocada em escala aí com a foto da Lua, né? Então elas estão pertinho. Essas duas luas elas são muito pequenininhas e a gente acredita que elas eram na verdade asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte e acabaram ficando em órbita de Marte. Tem pessoas que discordam dessa hipótese porque a composição química delas, apesar de tudo, é parecida com a composição química de Marte. E é um pouco improvável que você tenha um asteroide vindo de uma outra região da formação do planeta, do sistema planetário, que tenha uma composição química parecida com a do planeta. Além disso, elas têm uma densidade um pouco baixa para um asteroide também, tá? Mas a comunidade está dividida. Boa parte das pessoas pensa que elas são realmente asteroides capturados, coincidentemente com uma composição química semelhante aí, talvez. Mas alguns acham que pode ter sido uma colisão que jogou pedaços de Marte para o espaço e eles ficaram presos gravitacionalmente. Então seriam pedaços de Marte, nada mais do que isso, tá? Essas luas aí. Nesse momento a gente não sabe ainda com precisão qual
qual é a resposta final, assim, né? Como eu disse, boa parte da comunidade aposta para aprisionamento gravitacional. Uma outra lua que essa sim, com certeza foi aprisionada gravitacionalmente pelos dados que a gente tem, né? É a lua Tritão, do planeta Netuno. A lua Tritão, ela é muito curiosa, porque você tem Netuno aqui, né? Girando nesse sentido, e Tritão gira no sentido oposto. Então lembra daquelas critérios de regularidade da órbita, né? Como é que poderia não pode formar por acreção uma lua girando no sentido oposto? Não dá para formar, né? Ela tem que girar no mesmo sentido. Por captura pode, o objeto vinha girando e foi capturado. Então não tem problema nenhum formar através de captura. Na colisão, que a Terra e Lua, também seria complicado, né? E Tritão, além disso, ele tem uma órbita inclinada, bastante inclinada, né? Em relação à órbita do plano de Netuno, tá? Então, por tudo isso, a gente acredita que ela tenha sido capturada. É uma lua, um objeto que estava no espaço, passou perto de Netuno e acabou ficando preso gravitacionalmente em Netuno. Em teoria, isso parece fácil de ser dito, né? Mas na prática, quando a gente tenta simular essas condições aqui, a gente tem algumas dificuldades um tanto peculiares, tá? Não é tão fácil pescar uma lua, né? Eu digo pescar porque Netuno é o deus grego aí do mar, né? Então ele como se ele tivesse pescado uma lua, né? Não é tão fácil pescar uma lua, porque esses objetos eles vêm com grande velocidade, tá? Então, se você lembra das aulas de Física 1, a gente tem uma grandeza, né? Que é a energia mecânica do sistema. Nesse tipo de sistema, a energia mecânica ela tem duas componentes, a potencial gravitacional e a energia cinética. Então, dependendo do valor total da energia mecânica, a gente não forma um sistema ligado, né? Se a energia mecânica ela for um valor, a gente diz positivo, né? A gente coloca o sistema, a energia potencial gravitacional numa escala tal que, se a energia mecânica for positiva, o sistema está desligado. Tritão viria, né? Passaria, iria ter a órbita desviada e ia embora. Tá? Como a gente vê alguns cometas que passam em torno do Sol e vão embora e não retornam mais, né? Então o sistema estaria desligado, tá? Para o sistema estar ligado, Tritão não pode vir com muita energia cinética, mas é o objeto, né? Eu falo Tritão porque esse é um exemplo, né? Mas valeria, por exemplo, para as luas de Marte também, qualquer outra lua capturada, como aquelas luas mais externas de Júpiter que eu mostrei antes para vocês. Mas ele precisa perder velocidade. Ele pode perder velocidade de várias maneiras. Uma maneira que as pessoas sugeriram é que talvez ele passasse muito perto do planeta e passasse pela atmosfera do planeta rapidamente. Ele não dá tempo dele ser triturado e formar um anel, como aconteceu com aquela lua de Saturno. Mas ele passa muito rápido e interage com a atmosfera, e aí esse arrasto aerodinâmico aqui freia ele e ele fica preso. É um tanto improvável, né, isso acontecer, porque teria que passar numa posição muito perfeita para isso acontecer. É um caso muito idealizado, entende? Outra possibilidade é, se o sistema tiver vários satélites, ele perder, via interação gravitacional, energia para esses satélites. Então ele mexe nas órbitas dos outros satélites. Quando ele mexe na órbita de outro satélite, em termos de física 1 aí, que vocês conhecem, ele realiza trabalho na órbita desses satélites. Então ele perde energia, porque ele realizou trabalho na órbita dos outros satélites. Outra possibilidade, essa bem interessante inclusive, é que esse objeto era um objeto binário. Então ele vem como um par. E nesse processo de passar aqui, uma lua fica presa e a outra é cuspida para fora com ainda mais energia do que o sistema vinha. Porque a que ficou presa transferiu a energia cinética dela para essa outra lua. E não apenas energia cinética, né? Um problema crítico aqui é, de novo, o momento angular, tá? Todas essas questões aqui, o momento angular é crucial. Enfim, o que importa é que há algumas possibilidades de explicar a captura de um objeto, inclusive grande, né? Nessas circunstâncias, tá? E a gente acredita que várias luas do sistema solar, como Tritão, aquelas luas de Marte ou de Júpiter, né? E algumas de Saturno, também mais externas, foram capturadas assim, tá? E não formadas por acreção ou colisão. Para encerrar, né? Para a gente ter um bom tempo de perguntas também, porque aí eu já estou há 50 minutos falando, eu quero apresentar para vocês um pouquinho do que a gente pensa em fazer, porque eu acho isso muito interessante, em termos de exploração da nossa própria Lua.
que vai ser o princípio da exploração do resto do Sistema Solar, em especial das outras luas do Sistema Solar. Então acho que muitos devem conhecer, mas não custa a gente dar uma olhadinha de novo nesse vídeo que mostra em linhas gerais o que vai ser o programa Artemis da NASA, que pretende levar o homem de volta à Lua em 2024, mas as primeiras missões para isso já vão começar, se tudo der certo, aí no ano que vem ou no outro ano, tá? 50 years ago, we pioneered a path to the moon. The trail we blazed, cut through the fictions of science, and showed us all what was possible. It's very pretty out here. Today, our calling to explore is even greater. To go farther, we must be able to sustain missions of greater distance and duration. We must use the resources we find at our destinations. We must overcome radiation, isolation, gravity, and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay by 2024, and this is how. This all starts with the ability to get larger, heavier payloads off-planet and beyond Earth's gravity. For this, we designed an entirely new rocket. The Space Launch System. SLS will be the most powerful rocket ever developed. And with components in production and more in testing, this system is capable of being the catalyst for deep space missions. We need a capsule that can support humans from launch through deep space and return safely back to Earth. For this, we've built Orion. This is NASA's next-generation human space capsule. Using data from lunar orbiters that continue to reveal the moon's hazards and resources. We're currently developing an entirely new approach to landing and operating on the moon. Using our commercial partners to deliver science instruments and robotics to the surface, we are paving the way for human missions in 2024. Our charge is to go quickly and to stay, to press our collective efforts forward with a fervor that will see us return to the moon in a manner that is wholly different than 50 years ago. We want lunar landers that are reusable, that can land anywhere on the lunar surface. The simplest way to do so is to give them a platform in orbit around the moon from which to transition. An orbiting platform to host deep space experiments and be a waypoint for human capsules. We call this lunar outpost Gateway. The beauty of the Gateway is that it can be moved between orbits. It will balance between the Earth and Moon's gravity, in a position that is ideal for launching even deeper space missions. In 2009, we learned that the moon contains millions of tons of water ice. This ice can be extracted and purified for water. It can be separated in oxygen for breathing or hydrogen for rocket fuel. The moon is quite uniquely suited to prepare us and propel us to Mars and beyond. This is what we are building. This is what we're training for. This we can replicate throughout the solar system. This is the next chapter of human space exploration. Humans are the most fragile element of this entire endeavor, and yet we go for humanity. We go to the moon and on to Mars to seek knowledge and understanding and to share it with all. We go knowing our efforts will create opportunities that cannot be foreseen. We go because we are destined to explore and see it with our own eyes. We turn towards the moon now, not as a conclusion, but as preparation, as a checkpoint toward all that lies beyond. Our greatest adventures remain ahead of us. We are going. We're going. We are going. We are going. We're going. Animador, né? Essa perspectiva de a gente poder e ter uma permanência, ter uma presença permanente na Lua, né? Eu, pelo menos, fico muito animado com isso, os resultados que a gente pode encontrar e começar a explorar um satélite, né? O primeiro satélite a ser explorado e quem sabe futuramente a gente poder explorar a partir do que a gente vai aprender de uma exploração permanente na Lua, a explorar outros satélites do Sistema Solar. Uma das características mais interessantes dessa missão Artemis, que eu considero uma das características mais interessantes, e eles também, porque eles sempre falam disso,
essa possibilidade de que, ao invés de você ir para a Lua e voltar, construir uma estação espacial em torno da Lua e uma estação espacial que possa mudar de órbita. E aí, com essa mudança de órbita, ela pode, o homem, né, os astronautas podem ter acesso tanto a várias regiões da superfície lunar, tanto regiões do polo quanto do Equador. Além disso, nessa mudança de órbita, a gente pode trazer a estação para mais perto da Terra para fazer a troca de astronautas e suprimentos, né? Isso é bastante interessante. E do ponto de vista de, digamos assim, exploração do espaço, a China também anunciou agora, essa semana, inclusive, a semana passada, né, inclusive, a gente já sabia que ela ia fazer uma estação espacial própria, mas ela anunciou com mais detalhes os planos da estação espacial própria dela, né? E ela vai colocar essa estação em órbita da Terra e sabemos que com certeza eles já devem estar pensando também em colocar uma estação espacial em torno da Lua. Então esse vai ser um mecanismo de exploração aí da Lua e a gente provavelmente vai ver isso acontecer nas próximas décadas. Então mais do que nunca é o momento para a gente se aprofundar mais sobre o nosso satélite, sobre a Lua e também os outros corpos do Sistema Solar. E é por isso que eu propus, então, esse tema hoje, né, dessa palestra, para a gente poder falar desse assunto, tá bom? Eu vou terminar por aqui. Aqui eu vou depois deixar o PDF, tem as referências para tudo que eu coloquei ali no slide. Esse aqui é o artigo que eu citei para vocês. Então tem a referência do artigo aqui, para quem quiser, né, ler ele, tá? Saber mais informações sobre a Lua. Matheus perguntou, professor, referente a outros sistemas solares, o processo de formação de Lua seria o mesmo? É possível identificarmos luas de formatos e formação diferentes das que conhecemos? Sim, Matheus. Em relação aos outros sistemas, os mecanismos devem ser os mesmos, sim. E sim, a gente consegue identificar luas de formatos diferentes. Se você olhar as luas de Marte, um dos motivos para a gente acreditar que elas sejam asteroides capturados é justamente que elas têm formato de asteroides. Elas não são redondas, esféricas, né? Elas são achatadas, um pouco deformadas, como geralmente são os asteroides, tá? Então é possível sim. A Aline perguntou, já encontraram elementos químicos não presentes na tabela periódica ou que não existem em nosso planeta durante a exploração espacial? Não, porque hoje a tabela periódica ela representa tudo o que é possível construir com os elementos básicos aí do modelo padrão, digamos, prótons, nêutrons e elétrons, né? Você não pode construir nada fora disso, né? Você consegue construir núcleos fora da tabela periódica, mas eles são altamente instáveis. Então, você tem basicamente uma região pequena de estabilidade ali na tabela periódica, muitos elementos que são bastante instáveis e a gente consegue produzir em laboratório, mas alguns deles duram milionésimos ou menos de segundos, né? Então, quando você vai observar isso no espaço, a probabilidade de você poder detectar um elemento desse em quantidade é praticamente nula, porque se ele dura muito pouco tempo, a quantidade dele em relação aos outros elementos, quando você analisa, vai ser muito baixa, então você não vai detectar nada assim. Essa parte de elementos químicos já é bastante estabelecida, né? Então não esperamos surpresas em relação a isso aí, tá? Seria uma verdadeira revolução no que a gente sabe de física nuclear, inclusive, se acontecesse, né? Perfeito, professor. A próxima pergunta é do Rodolfo. Ele perguntou se é possível que os anéis de Saturno voltem a se formar uma lua. Em princípio, Rodolfo, pareceria que sim, porque eles estão em um processo parecido de acreção, né, em torno do planeta. No entanto, o que acontece ali nos anéis de Saturno é que a densidade deles já é baixa e ela não permite mais que haja tanta acreção necessária para a transferência do momento angular e o começo do aglutinamento dos corpinhos, dos objetos, para formar a Lua, que seria o processo necessário, tá? Então, como a densidade caiu demais já lá, o processo que a gente espera agora é o contrário, é o processo de dispersão. Então, a gente espera que Saturno perca os anéis, não que eles aglutinem numa Lua. A gente espera que esse material vá se dispersando com o passar do tempo e Saturno fique sem os seus anéis. Necessitamos mesmo de tirar água da Lua? Sim, por duas razões. Primeiro porque se a gente fala em explorar a Lua, né,
não dá para ficar levando os recursos todos daqui da Terra. Reciclagem de água é possível, mas sempre se perde alguma coisa e depois você vai ficar sempre com aquela quantidade, né? Então, se você precisar aumentar o teu recurso lá, você vai precisar de mais água. E como eu disse, levar aqui da Terra é muito caro, né? Porque a nossa gravidade é alta, né? Então, tudo é caro levar para o espaço a partir da Terra, né? Se a gente puder explorar água na Lua, por exemplo, e a gente vê astronautas em órbita, é mais fácil você levar a água da Lua para esses astronautas do que da Terra, pela diferença de gravidade. E além disso, a água é importante porque você pode fazer hidrólise da água e fazer combustível, né? Então você pode usar a luz solar para quebrar o H2O, ter hidrogênio e oxigênio, e depois usar esse mesmo hidrogênio e oxigênio para se unirem como combustível. Então a fonte de energia viria do Sol, que faz a hidrólise, né? E aí você armazena esse combustível e depois você usa ele na propulsão dos foguetes e outras manutenções. Então sim, é fundamental usar ser capaz de explorar a água, sim, com certeza. E quanto à Lua de Titã, quer dizer, a Lua de Saturno, a Lua de Titã, considerando todos os hidrocarbonetos que são gerados na atmosfera, não teria uma possibilidade de existir vida lá também? Sim, Pietro, o pessoal especula bastante, né? O problema de Titã é que é uma lua muito fria, né? E então a superfície dela é muito fria. Claro, Encélados e Europa também são muito frias, mas é que a gente espera, como eu expliquei, que existam aquelas fumarolas no interior e água líquida, né? Então teriam condições um pouco mais parecidas com as da Terra, né? Já em Titã, você tem essa peculiaridade de ela ser muito fria. E qual é o problema dela ser muito fria? Porque há grande disponibilidade, como você falou, de hidrocarbonetos, etc., né? Mas o problema dela ser muito fria é que quando a gente olha para a vida na Terra, a nossa vida aqui, o metabolismo depende muito da ação de enzimas, e elas são bastante sensíveis à temperatura, né? Então, quando você fala muito fria, que eu estou falando, é temperaturas aí menos de 100 graus Celsius, né? Negativo, até menos que isso, né? Então, nesse regime de temperatura, a gente não tem conhecimento de uma química que desse suporte à vida. Evidente que pode existir uma química que dê suporte à vida nessas temperaturas, né? Teoricamente é possível, mas a gente desconhece completamente. Então, seria interessante explorar em loco ali, né? Essa Lua, né? Sim, mas o interior da Lua seria de água também. Tipo, então na parte onde é que tem mais próximo onde o gradiente térmico é maior, não teria como ter a temperatura ser mais elevada e ter... Sim, aí a diferença é que ela não é de água, ela não é uma lua de gelo, exatamente como o Encélado da Europa, né? Mas é uma lua que tem superfície, né? Titã é uma lua rochosa que tem superfície e é muito fria. E nessa superfície é que a gente vê lagos de hidrocarbonetos e eventualmente até chuva, né? Então teria que ser no interior dela. E aí seria uma situação semelhante ao que acontece na Terra, onde a gente também existe uma biosfera, digamos assim, subterrânea, né? E aí então, sim, no interior seria possível talvez existir alguma coisa.